Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o nome do episódio de hoje é o seguinte: Poemas de Lu Xun e a Sociedade do Espetáculo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que essa semana eu tô gravando um episódio com um tema que foi especialmente pedido ali na página do Bienal do Livro no Instagram. Eu tinha um outro roteiro sendo escrito, mas dei uma pausa para lançar esse aqui, enquanto o assunto ainda é pertinente e a galera tá pedindo. Há um ano, mais ou menos, no dia 23 de março de 2021, eu lancei um episódio chamado Lu Xun, BBB e a Sociedade do Espetáculo. Lá eu dou um exemplo, agora já vencido, de algo que tinha acontecido no BBB e falo o que eu acho que Lu Xun teria para falar sobre tudo aquilo. Se você não ouviu ainda aquele episódio, não tem problema, você pode ouvi-lo depois. Mas lá é onde talvez eu teorizo bastante esse tema. Hoje aqui eu vou fazer algo diferente. A grande surpresa desse episódio é que eu vou ler na íntegra um texto, aliás, um só não, 2 textos de Lu Xun, que eu só comento sobre naquele episódio anterior. Acontece que de lá para cá, e aí lançando um segredo aqui em primeira mão para vocês, eu traduzi um livro inteiro do Lu Xun. Eu já mandei e-mails para algumas editoras, sondando talvez o interesse delas em publicar clássicos chineses. Eu vou tentar ver se alguma compra a ideia para publicar, e se ninguém quiser, eu vejo com vocês, ouvintes aqui do Bienal, uma forma de lançá-lo independentemente, enfim. Mas o grande pirulito desse episódio é que você vai poder ouvir esses 2 ensaios que eu acabei só mencionando naquele episódio. Mas bem, vamos começar explicando como vai funcionar esse episódio de número 33. Eu quero que ele seja um episódio mais sensorial, até porque eu quero ver como os ouvintes do Bienal do Livro respondem aos escritos de Lu Xun sem muita explicação da minha parte. Eu quero que seja uma reação crua daquilo que ele escreveu. Então eu vou usar um conceito que vem do universo de quem estuda teologia ou vive uma vida religiosa, que chama Lectio Divina. Lectio Divina é uma prática de oração contemplativa. É um momento onde você não está ali pedindo perdão por nada ou pedindo ajuda por alguma coisa. Você está só sentado, ouvindo alguém recitar os escritos sagrados para que você tenha a sua mente assimilando verdades de uma forma mais emocional do que racional. É um ritual, lectio vem de leitura, né? Lectio divina, é um ritual de assimilação daquilo que está sendo lido sem muita interferência interpretativa de quem está lendo. Então hoje esse episódio vai ser uma lectio literati. Eu quero trazer essa experiência da recitação e da meditação contemplativa aqui para o podcast, justamente por achar esse assunto muito pertinente. Se você quiser saber mais sobre o tema de uma forma mais teórica, eu vou deixar na descrição do podcast 2 links para 2 episódios de um outro podcast que eu escuto muito chamado Tecnocracia. São 2 episódios que tratam do entretenimento digital, enfim, da sociedade do espetáculo e a forma como nós estamos vivendo em função disso. Esse episódio, então, terá 3 partes: a introdução, depois a leitura de trechos do livro A Sociedade do Espetáculo e, por último, leitura dos 2 textos de Lu Xun. Prepare seu coração meditativo e bora lá! Nós vivemos diariamente consumindo o pirotécnico show que nos convida a atuar no palco de uma certa esquizofrenia social em busca de reconhecimento.
Não o reconhecimento de quem nós somos de verdade, mas sim o reconhecimento de quem podemos parecer ser. E o inimigo da vez é o tédio, óbvio. Como dizia David Foster Wallace, ser imune ao tédio é a chave da vida moderna. Por exemplo, estão dizendo por aí que a edição desse ano do BBB tá meio ruim, parada demais. Motivo? Tem pouca briga. O público quer mesmo é ver sangue. Era bem mais legal quando a Carol Conká tava lá no ringue, indo com unhas e dentes pra cima da galera, humilhando a si mesma, humilhando os seus oponentes. O show que a gente quer ver é carne humana exposta e sendo rasgada em rede nacional. Brigas criam partes inimigas, que criam e nutrem ódio umas pelas outras, que por sua vez criam e nutrem nós, os odiados e os odiandos, os que pagamos para consumir o próximo humor que o espetáculo quer que tenhamos do lado de cá, para continuar engajando o conteúdo e manter as luzes desse palco de horrores acesas 24 horas. Isso funciona? Funciona! A BBC Brasil lançou um artigo em janeiro desse ano falando que brasileiros têm o maior tempo de tela do mundo. Nós gastamos cerca de 1/3 do nosso dia com entretenimento digital. E entretenimento nos descola da realidade imediata, à nossa volta. Ele promete criar um ambiente onde pautas pertinentes a nós seriam discutidas de forma saudável. Isso seria ótimo, mas na prática, você sabe, tanto quanto eu, como funciona. Sabe a história do deputado brasileiro que foi lá na Ucrânia ver o conflito com os próprios olhos e volta todo vaidoso dizendo para amigos como a capa da sua página no Instagram cheia de seguidores encantava as meninas de lá? O cara tá numa guerra. O conflito é real, com pessoas reais, num contexto geopolítico complicadíssimo. A destruição é real, a crise é real, o caos é real. O mundo está acontecendo em volta dele com todos os sons e imagens, mas pasmem, o número de seguidores que ele tem no Instagram continua sendo a sua glória. E a grandiosidade exibicionista, na pura verdade do show que o desloca, o descola totalmente do mundo real que está em volta dele. E depois que você se escandalizou, e com razão, com essa história, em um ou outro momento você também precisa colocar o dedo na consciência, porque em um ou outro grau você repete o mesmo fenômeno de deslocamento da realidade envolto no encanto que a sua vida online, no palco do espetáculo é. Você também tem humores avessos da realidade que levam a ações também descoladas daquilo que realmente importa na vida, e tudo isso pautado puramente pelo que você consome da sociedade do espetáculo. E no consumo de tudo isso, sem perceber direito, você se dividiu em dois ou em duas. Tem você real, por exemplo, mexe o dedão do pé agora, sentiu? Pensa na pessoa que você tá apaixonado ou apaixonada, viu? Pensa no, sei lá, o último abraço que você deu. Olha pela janela. Olha pro chão, olha pro teto, sente as mãos. Esse é você, essa é a sua vida. E existe uma especulação sua que é exibida. Uma versão desenhada por você que o mundo digital pintou. Uma imagem. E você gasta tempo com essa imagem, com o seu eu visto, com o seu eu criado. E esse seu eu ilusionista também se alimenta de ilusões. Desde a obsessão com o número de seguidores nas redes sociais, passando por séries da Netflix que mostram vidas que você nunca vai ter e curtidas no Tinder de pessoas que você nunca vai ter de verdade também,
até vídeos pornográficos que você assiste escondido no escuro, o quão descolado da realidade ao seu redor você percebe que é diariamente. Quanto tempo você gasta extasiado com o espetáculo ao invés de viver a única vida que você tem ou viver a única vida que você pode ter? Nós vivemos o que consumimos. O que sai da tela do nosso celular cria as nossas conversas em casa, nossas brigas com os nossos amigos e até o nosso humor do dia. E dessa forma a vida vai sendo desqualificada. A nossa vida aqui é elevada ao status de mercadoria. E dessa forma o espetáculo é a negação da vida real, porque ele é a afirmação contundente da aparência. O espetáculo consuma a separação da vida concreta com uma vida de aparências. E ele é a principal condução da sociedade atual. E nessa vida de aparências não importa muito mais o que você é. Na verdade, nem importa tanto assim o que você tem. Guy Debord dizia que na sociedade do espetáculo é o que você parece ter que é importante. Sabe a música Amarelo do Emicida? Abre aspas. Mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz, onde a plateia só deseja ser feliz, saca? Com uma presença aérea onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Fecha aspas. Nós somos movidos a isso, gostamos não do que as pessoas são e agora menos do que elas têm. O que nos entusiasma de verdade, nos entorpece, é o que todo mundo está parecendo ser. E isso é o espetáculo. Pura especulação da vida. Ele vai dizer no livro que a vida concreta de todos se degradou em um universo especulativo, da aparência, do espetacular. E é nessa crise moderna que eu quero gravar esse episódio. A gente sabe por todos os caminhos que chegam até nós que existe um problema, que o mundo do entretenimento, uma hora ou outra, coloca todos nós no divã com crises diversas. Cada um tem a sua. Mas a gente corre tanto na vida, se entretendo e consumindo, que a gente para de perceber o quanto isso nos prejudica. E esse episódio aqui é para você parar e sentir um pouco. Bom, na nossa Lectio Literati de hoje, eu vou começar lendo poucos do livro A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, e depois vou ler 2 textos de Lu Xun, inéditos para você, ouvinte do Bienal. A ideia dessa leitura espontânea de trechos dos 2 livros é fazer com que você pense como a sua vida é influenciada pelo entretenimento digital e o que você pode fazer a respeito disso. Guy Debord falando sobre o problema em si e Lu Xun trazendo a solução dele em forma de poema. Bora lá? A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. Sem dúvida, o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Ele considera que a ilusão é sagrada, a verdade é profana. E mais, o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce e a ilusão cresce, a tal ponto que, para ele, o cúmulo da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação. A especialização das imagens do mundo se realiza no mundo da imagem autonomizada,
no qual o mentiroso mentiu para si mesmo e o espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é um movimento autônomo do não vivo. No mundo realmente invertido, a verdade é um momento do que é falso. À medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada, o sonho se torna necessário. O espetáculo é o sonho mau da sociedade moderna aprisionada, que só expressa, afinal, seu desejo de dormir. O espetáculo é o guarda desse sono. O caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre do simples fato de seus meios serem ao mesmo tempo seu fim. É o sol que nunca se põe no império da passividade moderna. Recobre toda a superfície do mundo e está indefinidamente impregnado de sua própria glória. No espetáculo, uma parte do mundo se representa diante do mundo e lhe é superior. O espetáculo nada mais é que a linguagem comum dessa separação. O que liga os espectadores, então, é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro que os mantém isolados. O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado. No dia 5 de novembro de 1931, Lushing publicou um texto onde dizia o porquê ele havia escrito Vingança 7 anos atrás, em dezembro de 1924. E ele disse que esse poema em prosa, chamado Vingança, foi escrito por motivos de ódio. Do ódio que ele sentia pelo número exorbitante de curiosos que há na sociedade. Pessoas que se alimentam das dores e dos amores vistos no palco do espetáculo social. Um lugar cômodo de se estar, onde você só consome. E só consome dores e amores que não lhe pertencem e não fazem parte de você. Então deixo vocês agora com os 2 textos de Lushing. Vingança. A grossura da pele humana provavelmente não chega a meio milímetro. Por baixo dela corre sangue escarlate por veias finas, mais cheias que densas camadas de cupim escalando as paredes. Correndo, o sangue se aquece. E por causa desse calor, as pessoas se envenenam e se amaldiçoam, se instigam, se atraem, desesperadamente desejando aconchegar-se, beijar, abraçar, para desfrutar a intoxicante exaltação da vida. Mas suponhamos que uma lâmina afiada seja usada. Um único golpe transpassando a fina pele cor de pêssego, fazendo com que sangue escarlate jorre como uma flecha, irrigando o assassino. Então, um fôlego congelante que se revela entre lábios branco-pálidos faz com que sua humanidade vazia receba a exaltação suprema da vida triunfante. E seu corpo, então, permaneça eternamente imerso na exaltação suprema da vida triunfante. Então, assim estão os 2 corpos despidos, segurando firmemente facas afiadas, encarando um ao outro no campo aberto. Eles vão se abraçar, vão se matar. Os vagantes vêm de todos os lados como espessas camadas de cupins escalando as paredes, como formigas que carregam a cabeça de um peixe morto. Andam bem vestidos e de mãos vazias. De todos os lugares chegam esticando desesperadamente suas cabeças para apreciar o que será desse abraço ou desse assassinato.
Eles já conseguem sentir o gosto de suor ou do sangue que terão na ponta de suas línguas quando tudo isso tiver acabado. Porém, no campo aberto, os dois corpos completamente nus, segurando cada um sua faca afiada, continuam se encarando sem se abraçar, muito menos se matar. Além disso, ambos não esboçam nenhuma intenção de abraço ou de morte. E assim eles ficam pela eternidade, com seus corpos robustos prestes a murchar, e ainda assim sem nenhuma intenção de se abraçar ou se matar. Entediados ficam os vagantes, sentindo tédio infiltrar-se pelos seus poros, sentindo tédio sair de dentro do coração até perfurar seus poros, rastejar-se pelo campo aberto e brocar para dentro dos poros de outras pessoas que vagueiam. Suas gargantas secam, seus pescoços se cansam, até que finalmente eles se olham consternados e se dispersam aos poucos, sentindo que seca agora a vida perdeu o sentido. Assim, tudo o que sobra é o vasto campo aberto onde dois corpos inteiramente nus seguram facas afiadas e se encaram enquanto murcham. E com olhares mortos, apreciam, enquanto assistem os vagantes se secarem aos poucos. Uma chacina sem sangue, eternamente imersos na exaltação suprema da vida triunfante. 20 de dezembro de 1924. Vingança 2. Por se autoproclamar filho de Deus e rei de Israel, ele será crucificado. Os soldados o vestem com um manto, colocam sobre sua cabeça uma coroa de espinhos e o celebram. Então batem em sua cabeça com uma vara, cospem nele e ajoelham-se para adorá-lo. Depois que o show acaba, tiram seu manto e o vestem com sua própria roupa. Observem, eles golpeiam sua cabeça, cospem nele, o adoram. Ele não aceita tomar aquele vinho misturado com mirra. Ele quer estar sóbrio para experimentar com clareza a forma como os israelitas tratam o filho de seu Deus, e assim poder ter pena do futuro deles por mais tempo enquanto odeia o seu presente. A hostilidade vem de todos os lados, digna de compaixão e de ser amaldiçoada. Tim-dim ecoa o som de pregos perfurando as palmas de suas mãos. Eles querem matar o filho de seu Deus. Mas sua dor é aliviada pela compaixão da qual essas pessoas são dignas. Dim-dim ecoa o som dos pregos atravessando as solas dos seus pés, quebrando um osso, fazendo com que a dor agonizante atravesse o mais profundo do seu coração. Mesmo assim, eles estão matando o filho do seu próprio Deus, pessoas dignas de compaixão. Por isso, a dor é sentida com prazer. Ergue-se a cruz, suspenso está no vazio. Ele não tomou aquele vinho misturado com mirra. Ele quer estar sóbrio para examinar com clareza a forma como os israelitas tratam o filho de seu Deus e assim poder ter pena do futuro deles por mais tempo enquanto odeia o seu presente. Os vagantes o insultam, xingando. Os sacerdotes e os escribas zombam dele e os dois ladrões crucificados com ele também o ridicularizam. Observe os que estão crucificados com ele. A hostilidade vem de todos os lados, digna de compaixão e de ser amaldiçoada. Na agonia da dor de suas mãos e pés, ele examina a crucificação dolorosa e amaldiçoada do Filho de Deus promovida pelos dignos de piedade que matam o Filho de Deus. E o Filho de Deus sentirá a alegria de ser crucificado. De repente,
a dor de ossos se quebrando penetra o mais profundo de seu coração e ele afunda em exultação e compaixão. Revirou-se o estômago na dor de compadecer-se e amaldiçoar. Tudo escureceu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Deus o abandonou e ele, no fim, continua sendo somente um filho do homem. E mesmo sendo somente um filho do homem, foi crucificado pelos israelitas. Aqueles que mataram o filho do homem carregam em si mais marcas e cheiro de sangue que aqueles que mataram o Filho de Deus. 20 de dezembro de 1924. Como vocês podem perceber, ouvintes do Bienal, Luxin foi profundamente influenciado pelo pensamento ocidental, até na forma dos seus escritos. Isso é muito visível, o assunto traz muito isso à nossa percepção. Eu gostaria que vocês me escrevessem sobre esses dois textos de Luxin que foram lidos. Gostaria de saber, se possível, a opinião de vocês. Se Luxin é um cara que chegou até o seu coração e você curtiu o texto, ou se você não gostou, se achou ele muito pedante, muito obscuro. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Luxin e sobre esse tema. Nesse livro que eu traduzi e de onde eu tirei esses dois textos, né, o Vingança e Vingança 2, são, na verdade, 23 desses textos. E Luxin disse uma vez que esse foi o livro mais íntimo que ele escreveu e depois de um tempo, não que ele tenha se arrependido, mas ele nunca mais escreveria algo assim, porque ele dividiu ali as dores dele, os sofrimentos mais profundos da sua alma. É um livro bem obscuro, com linguagem bastante confusa. E, bom, não é à toa que eu escolhi ele para traduzir primeiro e tentar publicar no Brasil. É uma obra do Luxin que eu acho que introduz quem ele é para um leitor ocidental. Então, me conte se você gostou da junção desses dois temas, a sociedade do espetáculo e a forma como Luxin reagiu a ela, sua forma de consertá-la ou de responder a ela, talvez. E me mandem lá no Instagram do Bienal do Livro, ou no meu e-mail, ou entrem em contato comigo de alguma forma. Eu adoraria saber o que vocês acharam do Luxin. Um abraço, esse foi mais um episódio aqui do Bienal do Livro. Espero vê-los e vê-las novamente aqui no próximo episódio. Até lá.